O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos aqui com o diálogo com Nicodemos. Nicodemos que à noite, às escondidas, vem se encontrar com nosso Senhor, vem conversar com Ele, mas não queria se comprometer, vem às escondidas. E Jesus fala para ele da necessidade de nascer do alto, de nascer de novo, de nascer do Espírito. Isto é, Jesus fala que o nosso contato com Deus precisa ser um contato transformador, que não basta você ter uma mudança externa, que precisa ser uma transformação interior, uma transformação radical. E Nicodemos não compreende isso que Jesus está falando. De modo que, diz aqui, que diante desta palavra de Jesus, que é necessário nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito, Nicodemos pergunta: como é que isso pode acontecer? Isto é, Nicodemos está tão preso a uma visão meramente exterior da religião, isto é, religião para ele vai consistir simplesmente em coisas exteriores que são feitas, em práticas exteriores que são realizadas, mas não em algo que transforma interiormente. De modo que Jesus pergunta ao mesmo tempo fazendo uma repreensão: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Isto é, tu és um homem tão instruído, tu sabes tantas coisas e não compreendes isso que eu estou falando? Por quê? Porque isso que Jesus está falando não é algo novo em Israel. Se vocês pegarem, por exemplo, os profetas falam da religião interior, do culto espiritual a Deus. Ezequiel vai dizer, né, lá, talvez a passagem mais conhecida neste contexto a respeito disso, é Ezequiel capítulo 36, em que Deus diz por meio do profeta Ezequiel que derramará uma água pura e que os lavará interiormente, que os transformará, e que vai tirar do peito deles o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 25: Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies.
e de todas as vossas abominações dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus mandamentos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Purificar-vos-ei. E aí continua falando de toda essa transformação que Deus realizará. Se vocês pegarem Jeremias, também vai tratar sobre este mesmo ponto, e outros profetas. Então não era uma realidade diferente, mas Nicodemos está muito ligado, como infelizmente não poucos cristãos, ligados a uma fé meramente intelectual, a uma fé que diz respeito muito àquilo que você sabe, mas apenas com o intelecto, não a fé que transforma a vida, não a fé que transforma os sentimentos, não a fé que nos abre a uma generosidade, a uma docilidade para com Deus. E é a respeito disto que Jesus está falando. Isto é necessário nascer de novo. Percebe que Nicodemos, ele tinha visto algo da verdade, mas ele não queria se comprometer. Ele foi procurar Jesus às escondidas. Será que esta mesma atitude não existe em nós também? Isto é, nós já demos um passo, nós já conhecemos algo de Deus, mas nós não estamos permitindo que Ele nos transforme completamente. Existe ainda um medo, uma resistência a Deus, de modo que essa fé que já existe em nós, ela não é ainda radical, profundamente transformadora. A primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, mostra uma comunidade profundamente transformada. Diz aqui que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, e ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. É uma comunidade transformada. Naquele contexto era algo necessário e admirável. E nós, que cada um aqui aplique a sua própria vida ao contexto em que você vive, mas e você, a sua fé tem transformado o seu coração? Tem mudado a sua vida? Você de verdade tem se tornado mais dócil a Deus, uma pessoa melhor, uma pessoa mais generosa, uma pessoa que perdoa com mais facilidade, uma pessoa que obedece sem grandes resistências, uma pessoa que crê profundamente na palavra, que ama a cruz de Cristo? Você percebe essa transformação na sua vida? Ou a sua fé, ela é muito no nível intelectual? Você sabe coisas sobre Deus, você tem até atitudes exteriores religiosas, mas o seu coração ainda continua velho, velhaco, duro, de pedra, que não nasceu de novo, que não nasceu do alto, que não nasceu do Espírito. Nós poderíamos aqui pegar vários exemplos de santos. Talvez o exemplo de Santo Agostinho seja o mais eloquente, se não o mais eloquente, um dos mais eloquentes com certeza. Santo Agostinho era um homem muito instruído, um homem que sabia muito, fez toda a sua vida
em grande parte da sua vida, nós vemos essa busca da verdade, essa busca do conhecimento. Num dado momento, ele conhece Jesus, ele conhece a verdade, mas a sua fé ainda não o transformou plenamente. Por quê? Porque ele resistia. Ele conhecia, num dado momento da vida de Santo Agostinho, ele conhecia a verdade, ele conhecia Jesus Cristo, ele conhecia a palavra, ele conhecia a igreja, mas mesmo assim, com o pé atrás. Isto é, ele não se deixava transformar. Imagine, pode parecer cômico, né? Mas é trágico. Ele rezava: dá-me a castidade e a continência, mas não agora. Ele compreendia que a castidade e a continência eram um valor, que era uma verdade, era o caminho para a salvação da sua alma, mas ele postergava, ele atrasava, ele protelava. Não, depois, agora não. Aqui nós vemos claramente, isto é um homem que já viu, mas que ainda resistia. Ele sabia intelectualmente, mas ele não se deixava transformar. Não é esta, meus santos, a situação de muitos cristãos, de muitos católicos, e talvez de não poucos aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais? Você sabe coisas sobre Deus, você conhece coisas a respeito do Evangelho, mas você não abraçou, você não mergulhou de cabeça, você ainda segue Jesus às escondidas, à noite como Nicodemos, sem querer se comprometer muito. Dê o salto da fé, mergulhe em Deus de cabeça, se deixe transformar pela graça de Deus. Não fique atrasando, como Santo Agostinho fez durante muito tempo. Senhor, dá-me a castidade e a continência, mas não agora. Até que um dia, ele rezando, olha aqui o ponto, a questão, a oração. A oração é sempre o lugar do encontro com Deus. Até que um dia ele rezando, ele abre aquela passagem de Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, em que São Paulo diz, Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, brigas, confusões, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Ele já conhecia esta passagem? É claro que ele conhecia. Ele já conhecia as Escrituras, mas ele agora leu de uma maneira diferente. E aquela palavra lhe iluminou a alma, lhe iluminou o coração, e ele deu o passo que faltava. Ele abraçou a vontade de Deus, ele abraçou Deus na sua vida e se deixou por Deus transformar. Meus irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé que transforma. Não basta ser algo apenas que você sabe os 10 mandamentos, você sabe os ensinamentos da igreja, você conhece a palavra de Deus, você conhece o valor dos sacramentos, você conhece o valor até da Santa Missa, você sabe até o valor da oração, mas você não reza de verdade, você não comunga de verdade, você não ouve a palavra com atitude orante, numa abertura que se deixa transformar.
é apenas um conhecimento, uma aproximação de Jesus, mas uma aproximação à noite, às escondidas, como Nicodemos, que não queria se comprometer. Comunguemos, meus santos, mas comunguemos com devoção, comunguemos com piedade. Se você precisa ir embora logo depois da missa, vá com Deus, que Deus o acompanhe. Mas se você pode, faça ação de graças, receba Jesus, volte para o seu banco e reze, e peça a Jesus um coração novo, peça a Jesus a graça de nascer do alto, peça a Jesus que vença as resistências na sua alma, que não são poucas, né? Não são poucas as resistências que existem na sua alma. Então, ouça a palavra de Deus e leve-a para a oração. Quando você for rezar, reze com a palavra, ou lembre-se daquilo que foi pregado e reze, pedindo a Deus a transformação do seu coração. Diga e repita, até que você queira o que você está repetindo. Jesus, eu quero ter uma fé que transforma. Eu quero ter uma fé que muda o interior. Não apenas os atos exteriores. Os atos exteriores são importantes? São, mas não são os principais. Porque você pode ter atitudes de mulher religiosa, de homem religioso, e não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode, pelas suas atitudes exteriores, parecer uma pessoa que nasceu do alto, mas que ainda está enraizado à carne, às coisas de baixo. Então peça a nosso Senhor na sua oração, para que aquilo que aconteceu com Santo Agostinho, por exemplo, aconteça com você, que você ouça a palavra, ou que você receba a Eucaristia, ou que você se encontre com nosso Senhor, mas não mais como Nicodemos, à noite, sem querer se comprometer, mas de dia, como quem se deixa transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.